Hoje eu estou de frente com o rapper, escritor, ator e ativista social Alex Pereira Barbosa. Não sabe quem é? Agora você já viu. Acho que agora você sabe. O Alex é conhecido pelo nome artístico de MV Bill. MV de Mensageiro da Verdade. E Bill, apelido que ganhou ainda na infância. MV Bill nasceu e cresceu no bairro de Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. Filho de Mano Juca e Dona Cristina, começou na música compondo samba enredo para o pai, mas foi através do hip hop que ele conquistou o reconhecimento do público. Hoje, MV Bill é um dos mais respeitados e combatentes artistas do hip hop brasileiro. Além de compor e cantar, ele é ator, tem 3 livros lançados e foi um dos criadores da Central Única das Favelas, CUFA, organização onde MV Bill estruturou as bases de sua luta contínua em defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de risco. E eu conheço tanto o seu trabalho, que, como eu disse, a hora que você chegou, faz tempo que a gente não conversa, e a gente nunca conversou, foi isso? Ainda não. Pois vamos começar agora e muito. Eu te chamo de Bill? Pode sim. Então Como vamos a lá. maioria das pessoas me chamam. Bill. Ô Bill, eu posso começar do comecinho de Sim, tudo? de onde você quiser. O comecinho de tudo, pelo lado profissional, me parece samba enredo com seu pai. A música estava na sua vida, esteve sempre, é isso ou não? Eu tive um lar muito musical, minha casa era muito musicada. Assim, eu lembro assim que tinha um hábito que eu herdei dos meus pais. Tinha trilha sonora para se arrumar para sair. Você está brincando, o que é Sério. isso? Por exemplo? Quando o meu pai ia sair para trabalhar, ele botava muito, principalmente quando ele terminava de fazer sexo com a minha mãe de madrugada e tal, eu e minhas irmãs a gente ouvia, e de manhã ele botava muito Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, no dia que estava tudo certo, ele botava era Giovana. Gosto de fazer amor, quem tem carinho me leva. Mas quando a chapa estava quente entre ele e minha mãe, ele botava muito Zé Rodrigues. Cantando. Quando será o dia da minha sorte? Então, eu fui criado num ambiente muito musical. Minha mãe também colocava muitas músicas da Alcione para mexer com ele. Aquela coisa dor de cotovelo. Dor de cotovelo, música da Sandra de Sá para mexer com a vizinha, que tinha uma música da Sandra que falava usa e abusa de fazer fofoca. Minha mãe colocava isso tudo para poder extravasar, né? Então eu absorvi muito isso deles dois, além dos 2.000 vinis que eu peguei para mim. É mesmo? Agora, era uma infância feliz. Dentro das possibilidades do que eles podiam me dar, eu me sentia muito feliz. O que eram essas possibilidades? O que fazia seu pai? Meu pai era bombeiro hidráulico, né? Torneiro, mecânico. Minha mãe foi aquele tipo de mãe que foi criada para ser dona de casa, né? E aí quando eles se separaram, minha mãe se viu pela primeira vez sem chão. Então ela foi enfrentar casas de madame para poder sustentar nós 3, eu e minhas 2 irmãs. Meu pai ele se separou dela e se separou da gente também, né? Então ela ficou meio sozinha. Você tinha que idade nessa época? Tinha 14 anos. 14 Foi anos? justamente no período que eu conheci o hip hop. Ficou revoltado? Bastante. É? Bastante porque, tipo assim, eu poderia ser considerado aquilo que era quase que o Mauricinho da favela. Tipo, no prédio onde eu morava na Coab da Cidade de Deus, eu era um dos poucos que tinha pai e mãe morando juntos na mesma casa, que era um luxo. A maioria dos meus amigos todos eram criados somente por mãe, né, que a gente apelida de pai. E aí, quando eu vi a minha família também desestruturando como a dos meus amigos, eu percebi que eu era igual a todo mundo. Então foi muito revoltante no início, assim, parte da minha revolta nas letras, né, foram desse período que foi, acho que a primeira vez que eu tive contato com a fome, com a necessidade, com não ter de perto, e isso eu consegui extravasar nas letras depois que eu conheci o hip hop. E seu pai e sua mãe se separaram por razões afetivas? Afetivas. Era isso? Era isso. Mas antes disso, eu tenho esse hábito pavoroso de interromper quando eu vejo um outro assunto saindo dali. Eu perguntei da música de escola de samba. Como é que você começou a fazer isso? Na verdade, eu nem curtia muito. Eu sempre fui muito tímido, muito inibido, muito fechado. Mesmo com esse tamanhão todo? Pior ainda, porque eu era o maior da minha turma.
na escola, todo mundo que estudava na mesma série que eu era maior de todos, era o último da fila, era o primeiro por conta do nome. Conheço essa situação. Conheço a situação. Mas era sempre o último da fila e qualquer que você é grande, você sabe, né? Qualquer coisa que a gente faz chama muita atenção. Desde de derrubar alguma coisa ao passar, até dar com a cabeça na entrada no avião. Então eu sempre fui muito inibido, muito na minha, muito fechado. E nunca expressei, nunca demonstrei nenhum tipo de dom artístico. Mas meu pai, já separado da minha mãe, ele era puxador de samba enredo. É quase que uma chantagem, né? Que eu tinha que puxar aquele samba para ele, né? Interpretar o samba para ele continuar ajudando em casa. E eu, contra gosto, sem a menor vocação, fui lá pro Coroado, né? Que é o bloco que tem do lado da minha casa, que foi inclusive onde eu cantei pela primeira vez, fazendo hip hop já, e defendi o samba dele. Fui mal sucedido. Foi cortado rápido. A culpa foi sua, ainda? Acho que sim. Eu sofri a culpa por conta desse samba ter sido cortado. Você disse assim, eu comecei no hip hop logo depois que meus pais se separaram. Eu perguntei se você estava revoltado. Você disse que sim. Hip hop tem a ver com revolta? Acho que um bom hip hop precisa de um pouco de revolta também. E não é uma revolta revanchista, mas uma revolta, o tipo de situação que você tem ali para seguir a vida. E aí, por uma falta de pai, em muitos momentos que eu precisava dialogar com alguém, os hip hops falavam comigo, era o rap brasileiro, que às vezes falava uma palavra de incentivo, uma coisa que eu precisava ouvir, um alento, uma luz. Então, durante muito tempo, assim, eu tive essa paternidade dentro do hip hop brasileiro. Por isso que eu sou muito grato. Eu já li que você deu curso de rima? Não é? Curso ou um workshop? Ah, isso sim. Como é que se faz? Porque eu fico pensando, se você faz um workshop de rima, você ensina ou é possível praticar para conseguir rima rápido e de improviso, é isso? Na verdade, foi um trabalho que a gente foi fazer lá em Paraty, e aí trouxeram essa ideia, pô, você podia fazer uma oficina de rimas, explicar como é que é o processo criativo das rimas. E eu fui de uma forma muito despretensiosa para falar disso, para falar qual é o meu processo, como eu conheci o hip hop. Qual é o seu processo? Pô, o meu processo é tipo me guiar pelo que eu estou sentindo. Assim, eu não faço coisas sob encomenda. Eu preciso fazer uma música que fale de crime, preciso fazer... Não, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, é o que me move, é o que me move minha mão no papel. E vem a rima fácil assim? Não, para mim não. Tem muitos caras que têm muita facilidade de rima muito fácil, na improvisação. Você usa dicionário? Eu tenho um dicionário de rimas, que quando às vezes aperta um pouquinho nas ideias, a gente dá uma consultada. Mas na maioria das vezes vem com facilidade por conta do sentimento. Antes eu fazia uma música grande em pouco tempo, em uma semana. Mas com o passar do tempo fica-se mais seletivo, sabe, mais preocupado com o que está dizendo. Quando se fala para mais pessoas há uma preocupação maior. Então às vezes eu demoro meses numa única composição. Mas qualquer coisa que você me perguntar dentro daquela música eu vou te saber responder, porque ela foi elaborada de forma, sabe, cautelosa. Você como artista já foi muitíssimo premiado. Vira e mexe você ganha um grande prêmio. Foi bom para você? É importante para um artista receber prêmios ou não necessariamente? Os de música eu nem me ligo tanto. Ah, não? Não, os que mais me chamam a atenção foram os prêmios que eu recebi na área social. Porque são prêmios que sempre tinham uma ressonância para o coletivo. Sabe, sempre soava bacana para as outras pessoas que estavam dependentes dessa visibilidade que a CUFA começou a ter. E aí recebeu, por exemplo, quando o Celso e eu nós fomos para a Celso Ataíde. Celso Ataíde, meu parceiro, já foi até meu parceiro musical também, quase ninguém sabe, mas ele foi meu parceiro em tantas coisas que fiz na vida, inclusive na elaboração e criação da CUFA. E aí a gente foi para receber o prêmio de periodista do rei Juan Carlos na Espanha. Prêmio de jornalismo? Jornalismo. Ah, é? Eles chamam de periodismo, né? E por conta do documentário Falcão, Meninos do Tráfico. E quando o Celso e eu recebemos o prêmio, foi muito legal a gente chegar aqui no Brasil e ver que o cara que é representante da CUFA lá em Cuiabá estava sendo parabenizado pelas autoridades de lá. Empoderamento, visibilidade de pessoas que às vezes não tem como aparecer. Então esses prêmios, assim, na área social, eles me dão um pouco mais de orgulho. E mais força também. Mais força por conta do coletivo. Porque você deve lidar com dificuldades. Bastante. Você percebe ou
você começa a desenvolver o seu poder de liderança a partir de quando? Como é que nasce um líder? Ele não percebe quando está nascendo, as coisas vão acontecendo, ou você consegue, historicamente, dizer quando é que começou o teu papel? Acho que a minha liderança eu descobri com um senhor que morava lá no meu prédio. Acho que ele era o único cara branco que morava no meu prédio. Ah. Que era o seu nervoso, a gente chamava ele de nervoso. Porque ele era nervoso? Pior que não, ele era calmão. Eu não sei porque o cabelo dele era nervoso. E ele, além de ser o único branco, ele era o único candomblessista do prédio, o único da macumba, da corimba era ele. E ele tinha uma... E você está falando de Cidade de Deus? Cidade de Deus. Você nunca saiu de lá? Eu vivo lá. E ele tinha um atabaque que ele deixava para as crianças brincar lá no nosso prédio. E o único que sabia tocar aquilo era eu. Ele, não, dá na mão da Alex, Alex sabe tocar isso aí. Depois que eu fui frequentando centro espírita com a minha mãe, que minha mãe era da religião também, então eu acabava acompanhando ela, que eu descobri que eu era médio ogã, que é o tocador do tambor. E eu, jovem, não sabia disso. E ali já mostrava que eu era à frente de algumas outras coisas que meus amigos nem pensavam em fazer. Então o bonde das brincadeiras era eu que puxava, o bonde do polícia e ladrão para brincar era eu que sempre organizava. Então eu era muito organizador de coisas. Até que quando eu conheci o hip hop. Quando eu conheci o hip hop, eu organizei o primeiro grupo de rap da Cidade de Deus. E aí esse já era o seu papel e acabou. Que era um grupo chamado Geração Futura, inclusive. Vem cá, você herdou essa religiosidade da sua mãe ou não? Você é frequentador? Não. Você é candomblessista, como você disse, ou não? Não. Não? Eu descobri, eu acho bonita a religião, né, como é religião de luz. Sou entusiasta da luta que é contra, né, cara, a intolerância religiosa, e as religiões afro sofrem bastante, né, com esse preconceito velado. Mas não sou candomblessista, mas tenho muito carinho pela religião. Você tem algum tipo de preconceito? Nós todos somos preconceituosos em menor ou maior escala. Você sabe onde é que você tem que controlar o seu preconceito? Quando é que ele bate em você ou não? Sim, Gabi, eu acho que eu já fui um pouco mais preconceituoso. É lógico que eu devo ter uma dose também ainda de preconceito dentro de mim. Mas eu acho que com o passar do tempo a vida me mostrou que muitos desses preconceitos foram quebrados. Mas você consegue citar algum ou não quer falar a respeito? Acho que não. Não quer? É, melhor não, porque eles já foram quebrados. E aí, deixa pra lá. Então tá bom. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com o rapper, ele gosta de ser chamado de rapeiro, é isso? É mais legal. O rapeiro MV Bill. Nós voltamos daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta de frente com o rapeiro, ele quis ser chamado assim, e escritor MV Bill. Ô Bill, você mesmo já disse que sempre viveu, continua vivendo na Cidade de Deus, você nasceu lá. Hoje eu acredito que se você quisesse morar em outro lugar, você teria condições financeiras para isso. Por que não? Por que você resolveu continuar na Cidade de Deus? Gabi, primeiro dizer que eu não condeno quem consegue ganhar grana e buscar um outro lugar mais legal para morar. Porque esse é o desejo até de muitos dos moradores que vivem lá. Mas no meu caso é um pouco diferente, né? No meu caso é um pouco outra via. Eu cresci dentro daquele local e o que me fez crescer como pessoa, músico, personalidade, foi a realidade daquele local. Então, é uma boa realidade ou não? Eu me lembro de você tendo uma briga pública na época que o Cidade de Deus saiu e fez sucesso e foi candidato ao Oscar e tudo mais. Me lembro que na época que você estava pau da vida. É por conta do estigma, né, que o filme acabava reforçando. Assim, em nenhum momento eu entrei no mérito se o filme é bom, se é ruim. É maravilhoso o legal. Filme, a atuação dos jovens do Vidigal é sensacional. Mas o estigma que ficou para a Cidade de Deus, porque diferente de um filme chamado Cidade dos Homens, que é uma favela que não existe, Cidade de Deus existe. E aí para mim foi muito ruim, para mim e para a comunidade, muito ruim ver a realidade ser analisada e executada através de uma ficção. Entendi. Uma ficção que se passava nos anos 70.
E aí ver a Cidade de Deus pagando fisicamente, Pelo passado, pelo você passado diria. ou pela película, foi muito ruim. Mas houve também, logo após esse momento enfesado, esse momento de avexamento, que rolou uma mobilização da própria comunidade em busca da elevação da própria autoestima, né? Isso foi uma coisa legal, que muitos movimentos sociais, muitas lideranças se mobilizaram para tentar devolver essa autoestima para a comunidade. Olha, ô Bill, Cidade de Deus foi a segunda comunidade do Rio a receber uma unidade de polícia pacificadora, isso foi em 2009. De lá para cá, o que mudou? Melhorou? Diminuiu a violência? Eu acho que, de um modo geral, estou perguntando para você, estou pedindo a você a sua avaliação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Gabi, primeiro tem uma diferença muito grande entre ocupação e pacificação. Ocupar as favelas, muitos policiais entrando, a favela está ocupada. Agora, pacificação, eu faço coro com o próprio secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que é o José Mariano Beltrame. Eu entrevistei ele para o meu programa, que eu vou começar em breve no Canal Brasil, um programa de entrevistas, e ele falava exatamente isso, que ele espera que essa pacificação aconteça à medida que ele entra com a polícia, mas que outros tentáculos também governamentais cheguem junto. Área social, educacional, saúde, sanitária, de emprego, de previdência. Ele acha que esse emaranhado de coisas é que vai pacificar o local. Eu também concordo com isso. Agora, é inegável não enxergar a diminuição da violência, o número de disparo, o número de homicídio, o número de morte, apreensões de drogas, de armas. Isso é inegável. Aconteceu mesmo. De fato. Você vai fazer um programa no Canal Brasil, um programa de entrevistas. O âmago da questão, o centro, o foco das suas entrevistas vai ser sempre o social? Não. Não? O que é? Não tem formato. O nome do não? programa é O Bagulho é Doido. O Bagulho é Doido é de um trabalho seu também antigo. É de uma música. É. E é uma expressão também bastante usada no Rio de Janeiro, que pode identificar alguma coisa boa ou ruim. Por exemplo, o baile tava muito cheio, o bagulho tava doido. Pô, tava perigoso, a chapa tava quente, a bala comeu, o bagulho tava doidão. Então a mesma expressão ela serve para ambas as coisas. E aí, como são 14 episódios assim nesse primeiro período, eu quis pegar 14 pessoas completamente diferentes, mas pessoas que eu tenho algum tipo de admiração, tenho curiosidade, tenho vontade de conversar, algumas eu já conhecia pessoalmente e outras não. Mas você vai ter um outro programa além desse? A gente tem já um nosso, que é na TV Brasil, que é produzido pela CUFA, que é o Aglomerado. Nesse eu apresento junto com a Nega Giza, que é minha parceira, também repeira do Rio de Janeiro, e aí a gente faz esse programa diretamente de baixo do viaduto Negrão de Lima, em Madureira. E aí aproveitamos uma pista de skate que tinha sido doada pelo Chorão do Charlie Brown, ele foi lá assistir e fez a doação de uma pista de skate, e aproveitamos a pista de skate e transformamos no cenário. Programa Aglomerado. Aqui se celebra o que há de melhor na nossa cultura urbana. Aqui embaixo desse viaduto, vamos servir de ponte, aproximando as diversidades. Você que estourou na praça, porque você estourou nacionalmente, vamos avaliar dessa maneira. Sim. Você estourou nacionalmente no sentido de respeito pela sua batalha, pelo seu trabalho social, com o documentário Falcão, Os Meninos do Tráfico, 2006. não é? Exatamente. Você sobreviveu a esse tráfico por quê? Você também podia ter sido um menino utilizado pelo tráfico, não podia? Podia. Acho que o que me manteve distante e vivo foi o medo. É? Medo. Porque eu também, naquela época, né, a grande admiração que a gente tinha, hoje nem tanto, né, mas era o tênis, que era aquela dificuldade de comprar as roupas de marcas de surfwear, que era o grande, sabe, o grande chamariz da molecada. E só quem podia ter isso era o cara que estava no tráfico de drogas. Então eu também admirei isso em alguém do tráfico na Cidade de Deus. Só que naquela época, o rabecão demorava às vezes 15, 24 horas para passar. E aquele mesmo cara que estava com aquele tênis bonito, com aquela roupa legal, ele estava lá decorando o chão cheio de sangue. Ai, que horror. E aí eu ia comprar pão, voltava, ia pra escola, voltava, ia pra jogar bola, voltava. E tava lá o exemplo na nossa cara. E aí eu tinha muito medo disso acontecer comigo. Apesar dos anseios também, mas o medo acho que foi o que me manteve vivo e me manteve um pouco mais afastado. Fez com que eu puxasse um pouco mais o freio de mão.
A CUFA nasce a partir de que momento, de que necessidade? Pô, na necessidade da gente dar um passo adiante, porque a gente tinha muito domínio da teoria, as letras também falavam disso a todo momento, mas acho que praticar o que a gente discursava, acho que era a nossa grande meta. Tudo isso começou por conta de um videoclipe, né? O videoclipe da música Soldado do Morro. Minha condição é sinistra, não posso dar rolé, não posso ficar de bobeira na pista. Na vida que eu levo eu não posso brincar. Eu carrego uma 9 e uma HK, pra minha segurança e tranquilidade do morro. Se pá, eu sou mais um soldado morto. Que era uma música com a narrativa de um jovem em cima de uma laje, em primeira pessoa, falando dos seus anseios, das mazelas, da comunidade. E a gente quis fazer um videoclipe desse som. Então, para fazer esse videoclipe, eu não queria botar atores para atuarem nesses videoclipes. Aproveitamos as nossas entradas já nas favelas do Rio de Janeiro e algumas outras do Sudeste. Chegávamos nos locais e explicávamos que estávamos a fim de fazer um videoclipe. Às vezes a gente demorava 2 horas, Marília, porque eu não queria reproduzir aquele negócio de vamos fazer uma filmagemzinha qualquer. Não, você precisa saber o que é. Isso vai passar na televisão, vai para a internet, sei lá para onde isso vai. Não tem fim. Então, quando eu sentia que havia uma compreensão, a gente aceitava filmar. Mas os momentos mais legais não eram enquanto a gente estava filmando, eram nos intervalos. Que as pistolas saíam da cintura, ia para cima da mesa, o fuzil encostado na parede, o assunto drogas saía de cena. A gente começava a falar de vida, sonho, futuro, amor, futebol, namorada, praia. E parecia que a máscara de monstro daquele cara caía no chão. E a gente pensando nisso, Celso, cara, as pessoas precisam ouvir esse depoimento aqui. Que talvez esse depoimento nos ajude a encarar essa questão da criminalidade de uma forma diferente. Talvez seja mais mobilizador Exatamente. do que o contrário. E a gente precisa atentar mais às causas e não tanto às consequências. O videoclipe nos rendeu uma acusação de apologia ao crime, ao tráfico de drogas. Foi aí, eu sei dessa acusação. Então foi com esse videoclipe? Esse videoclipe. Minha casa foi cercada, foi invadida. Celso também teve a residência dele também vasculhada atrás de fita, até que teve uma atividade na Rocinha. E aí, na época o ministro da Justiça era o José Gregóri. E a gente chegou com a fita, uma ação orquestrada, foi até engraçado, né? Que ia ser exibido algum vídeo promocional da cidade do Rio de Janeiro. A gente chegou com a nossa fita. Vamos assistir esse. Aí assistimos todo mundo, todos juntos, o clipe da música Soldado do Morro. E quando ele deu a declaração dizendo assim, eu acho que isso aí não é apologia não, acho que isso daí é uma mazela da sociedade que a gente tenta jogar para debaixo do tapete. Acho que ele não cometeu crime nenhum, não. Aí a polícia parou de me perseguir. Então, depois dessa elucidação, a gente descobriu, cara, a gente não pode parar por aqui. A gente precisa fazer com que essa história tenha continuidade. A continuidade foi o Falcão. Eu queria ter um amor de uma mãe, de uma tia que eu nunca tive. Um amor de uma família para me dar as oportunidades para conversar. Ela tava lá, pô, vem conversar comigo, pá. Eu vou lá conversar. Eu nunca tive. Se tivesse uma família para conversar, eu não estaria nessa vida, não. E a continuidade também, porque a pergunta começou na CUFA. Quando é que nasce a CUFA? É verdade. É muita coisa. E é nesse momento que vocês fundam a Central Única de Favela? Sim, lá atrás, em 98, a gente começou a pegar parte dos nossos ganhos, né, com rap, compramos equipamentos que a gente sabia que iriam servir depois para as oficinas de audiovisual, que eram as oficinas que a gente mais queria poder produzir, né, fazer com que quem está dentro da problemática aprenda a ser protagonista de sua própria história e não coadjuvante dela. E a gente sabia que uma forma de produzir isso, de fomentar isso, seria com esse tipo de equipamento. Só que a gente começou de forma despretensiosa, né, achando que talvez a Cidade de Deus fosse o nosso ponto de partida e talvez ficássemos por lá. Hoje a gente conseguiu chegar nos 27 estados. Muito Virou legal. Grande Virou mesmo. Grande. Muito bem. E aí, você já se declarou uma vez a favor das cotas raciais nas universidades. Continua a favor? Continuo, só que não é uma opinião seca. Sou a favor, pronto e acabou. É uma opinião cheia de ressalvas, cheia de regrinhas. Posso dizer? Pode. Então, assim, eu acho que as cotas elas são importantes, mas elas têm que ser momentâneas.
Tem muito cara da minha idade, com mais de 30, 30 e tal, beirando 40, que tem filhos, paga aluguel, tem que trabalhar, estudar ao mesmo tempo, não vai conseguir se dedicar somente aos estudos. Talvez as cotas sejam essenciais para ele. O que não quer dizer que a gente precise das cotas para o resto da vida e nem que vá pegar qualquer pessoa preta no meio da rua e jogar na universidade. Aí tem alguns dados interessantes que mostram que mais de 80% dos cotistas tiraram notas mais altas do que os não cotistas. E eu tenho 3 sobrinhos, eu não tenho filhos ainda, mas tenho 3 sobrinhos que a minha condição permite, eles moram na Cidade de Deus, mas a minha condição permite que eles estudem num colégio particular. E eles, provavelmente, eu acho que não vão precisar das cotas, porque eles vão poder concorrer em pé de igualdade com qualquer estudante para entrar nas universidades estaduais e federais. Estamos de volta de frente com o rapeiro MV Bill. Ô Bill, você chegou a fundar um partido político, PP Pomar. Acho que a gente só fala Pomar. Assim, Pomar. Partido Popular. Partido Popular, poder para a maioria. E, ao mesmo tempo, eu tenho a informação de que já levantaram a hipótese de você seguir uma carreira política, né, como profissional e nem chegou a cogitar de. É verdade? Não, teve uma festa que a gente fez na Cidade de Deus, era aniversário do Rio de Janeiro, tinha lá 20 mil pessoas, o Caetano era um dos nossos convidados. Caetano Veloso. Caetano Veloso, e ele lançou essa ideia lá no ar, né, sem nos avisar, a MV Bill para o Senado. Eu não curto a ideia, a princípio, e na época, uma galera gritou, é isso mesmo, isso. E a CUF encomendou uma pesquisa para um órgão que eu não lembro o nome agora, mas é renomado lá do Rio, e deu que mais de 2 milhões de jovens votariam em você. Numa candidatura que não existe, que sequer foi cogitada. Para mim foi muito bacana saber que a gente ainda tem esse tipo de comunicação com a juventude, tem essa credibilidade. Acho que o Senado é um cargo majoritário, que precisa sim de renovação, novas caras, novas ideias, mas acho que não sou eu que vou trazer essa renovação, não. Tem outras pessoas que eu acho que estão se preparando. Porque você não tem vocação para isso. Não, acho que vocação política eu tenho muito, mas eu acho que eu contribuo mais de forma partidária do que politicamente. E o que é o Pomar? Pomar era no início, antes até da CUFA, a gente já tinha essa necessidade de organização, porque eu sempre fui muito convidado, muito cogitado por partidos, muito assediado a ser candidato ou fazer parte de algum núcleo de algum partido. Olha, no nosso partido a gente tem um núcleo dos pretos. Olha, no nosso partido a gente tem ali a sala racial. Eu sempre fui chamado para compor esses núcleos, esses nichos. E o Brasil é multirracial, mas tem uma maioria de afrodescendentes, que acho que, pelo quantitativo que a gente tem na população, a gente não tem que ter um núcleo, uma salinha. A gente deveria ter um partido nosso. Então a ideia era fomentar isso. A gente teve várias pessoas importantes, bacanas junto com a gente, Dudu Nobre, Leci Brandão, até o falecido Tim Lopes frequentou 2 reuniões nossas. Mas as dificuldades e as burocracias para criar um partido político no Brasil são muito grandes. Aí a gente já encontrou na CUFA uma forma de também se organizar politicamente de forma apartidária, sem precisar fazer alianças corporativas, e de uma forma que a gente tenha mais liberdade para trabalhar. Quando você falou assim, nós somos muitos para cabermos numa salinha, né? Denunciando de alguma maneira um preconceito. Sim. Um preconceito mesmo, Sim. Né? Você já sofreu preconceito pessoalmente em algum momento? Com esse tamanho todo? Já, muitas vezes. Muitas vezes. Já respondeu no tapa também ou não? Esse é o poder da oratória que eu consegui através da leitura, que eu estudei pouco, né? Parei de estudar muito cedo. Em quê? Na 5ª série. Depois voltei a estudar até a 8ª, e quando eu ia entrar no 1º ano do 2º grau, estava já tomado pela militância, pelo hip hop, eu não conseguia mais voltar. E também comecei a me achar também meio autossuficiente, não preciso mais saber de nada. Mas a leitura me deu um poder de oratória e de defesa que foi muito maior do que o poder da porrada, da briga, que eu já briguei quando era moleque. Mas depois do hip hop, raríssimas vezes assim que eu me estressei, assim, que pudesse ter alguma coisa física. Mas sofreu preconceito? Várias vezes. Depois do hip hop e depois do sucesso também? Agora, há pouco tempo. O que aconteceu? Basta não me conhecer, de ser impedido de entrar no lugar, porta fechar, segurança vir atrás.
E aí depois que descobre que eu sou o Bill, as coisas mudam completamente. O que continua uma forma de preconceito, Sim. porque famoso pode. Famoso pode. Eu não me iludo assim, lógico que eu fico feliz quando sou bem tratado, mas eu não me iludo com o tipo de tratamento que recebo, achando que qualquer semelhante meu, qualquer pessoa parecida comigo, com o meu biotipo, vai ter o mesmo tratamento. Basta não ser reconhecido que eu sou tratado como qualquer outra pessoa. Há uma frase que diz até que o preto no Brasil, quando fica famoso, ele fica incolor, como a sua mesa, assim. Fica transparente. Transparente não. Transparente não. Não fica incolor. Você está dizendo que fica branco. Não fica incolor. Fica invisível. A gente não precisa se preocupar tanto com a cor dele. Ah, invisível. Olha aqui. Você foi acusado de agredir sua irmã recentemente, no começo desse ano. Quando? Foi fevereiro ou março, né? Por aí. Foi por aí. O que aconteceu? Pô, na verdade, Gabi, assim, Foucault... Ela é mãe dos filhos que mãe você... dos meus 3 sobrinhos. Os que você cria. Os que eu crio. Que vivem comigo, inclusive, até os dias de hoje. Assim, foi de conhecimento de todos o que aconteceu. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar de drama familiar, que é uma coisa que tem em muitas famílias, porque não é uma coisa que acontece só comigo, só com a minha irmã. Não, comigo, com todo mundo. Pode atingir os filhos dela, minha mãe, minha irmã, então é uma coisa que envolve muita coisa. Mas respondendo objetivamente, a minha irmã ela tem sérias crises, vários problemas. E nesse período ela... São relacionados com drogas? Eu não queria entrar nesse detalhe, mas é problema pessoal dela, que não tem necessariamente a ver com droga, mas é pessoal. E aí ela teve uma crise nesse período, que fantasiou exatamente aquela história que não teve paulada, não teve briga, não teve nada disso. Ela fantasiou essa história, foi até a delegacia, fez a denúncia. Momentos depois ela voltou à delegacia, sem nenhum arranhão, e desmentiu, dizendo que não estava no seu estado emocional perfeito. É lógico que essa segunda parte da história os jornais não noticiam. Não exploraram. E aí a acusação acaba ganhando uma ressonância de um tamanho que depois o esclarecimento não recebe. Ela está bem agora? Hoje ela isso que eu queria dizer, que hoje ela está bem, está seguindo a vida dela. Medicada, é isso? Oi? Medicada. Está medicada e dedicada também a cuidar um pouco mais dos filhos dela, está próxima mais da família, frequenta a minha casa, pega os filhos dela de vez em quando, que ficam direto comigo. Ainda bem. Ainda bem. Olha aqui. Aliás, essa foi a última crise que ela teve, de lá para cá não aconteceu mais, e eu torço para que isso não aconteça nunca mais, porque eu já tive muitos embates, né, midiáticos, com justiça, com crítica, com mídia, mas acho que nada foi tão assim doloroso quanto essa questão, porque envolve a minha família. Por falar em crítica, então vamos lá. O fato de você ter virado astro de televisão, e você virou, em 2010 você começou 2010. A fazer a Malhação de ator. Gostou? Ótimo. É bom fazer, né? Muito legal. Bom, você ficou o quê? Durante um ano fazendo? Pô, a temporada estava tão legal que era para durar um ano, durou 1 ano e 5 meses. Bom, e parou porque agora foi reformulado. Malhação vive sendo... Ela tem temporadas com astros, com atores. E não era... Você foi, de alguma maneira, em alguma instância, criticado por ter aceito trabalhar, fazer o ator de novela na Rede Globo, gente que achou que isso ia contra a sua atividade social e as suas bandeiras. Como é que você responde a isso? Cara, eu nunca tive um discurso anti-televisivo. Esse discurso não é meu. Aliás, eu fui um dos primeiros caras do hip hop a aparecer na televisão. As minhas primeiras aparições na televisão, em todas as emissoras, foram lá em 99. Eu nunca tive distinção de emissoras. Para mim, todas elas têm o mesmo padrão, o mesmo formato, o mesmo padrão de beleza, inclusive, no qual eu não me encaixava em nenhum deles. E as minhas músicas, elas fazem muitas críticas à televisão. Hoje até menos, mas sempre fizeram. Numa conversa uma vez com o Cacá Diegues lá em Florianópolis, ele estava falando para mim, Bill, para mim a TV e o cinema é como se fosse o reflexo do povo, fosse o espelho do povo. Falei, Cacá, cara, então a gente tem um espelho que a gente não vê o nosso reflexo há anos, cara, desde quando foi criado. E a televisão, por mais que a gente tenha um mundo, uma população no Brasil multirracializada, quando a gente olhava para a TV há um tempo atrás, parecia que a gente estava na Dinamarca, cara, parecia que a gente estava na Suécia. Tão uniformidade que as coisas tinham. E eu sempre briguei por isso. E aí, um dia eu recebi um e-mail me convocando para uma reunião para falar com os diretores de Malhação.
Eu juro pra você, Gabi, sem sacanagem. Eu achei, ó, falei, cara, o e-mail deve ter vindo pra pessoa errada. O programa deve ter sido escrito, deve ser altas horas, botaram Malhação. Falei, cara, não pode ser, porque era o meu maior alvo de críticas, era a Malhação. Por ser justamente jovem, fala pra jovem e não ter diversidade. E o jovem, o adolescente, que ainda não é mais criança, ainda não é adulto, ele tem muito essa crise de identidade. Então isso já foi repercussão da sua crítica? Você acredita esse convite? Eu acho que sim, porque os caras falaram no final da conversa, Bill, a gente sabe que você xinga a gente pra cacete, já falou mal do nosso programa, só que a gente tá a fim de contar essa história aqui, ó, de um cara que vem do subúrbio, é entusiasta do sistema de bolsas. Ele leciona no colégio mais caro da cidade do Rio de Janeiro, porra, dá um lance na diretora do colégio, pô, e é um cara que... Vai defender os bolsistas e etc. E foi bom, então. Pô, foi muito legal. Agora, eu li que você perdeu a cabeça quando foi dançar na Dança dos Famosos e saiu porque votaram contra você e você ficou louco, é verdade ou não? Marimbondo pra Foi tudo mesmo? quanto foi. Por Fiquei quê, Bill? muito puto na hora. Primeiro eu vou te contar que eu fiquei mais aliviado, porque eu conversei com a Gabi Amarantos agora, e ela também estava na mesma situação que a minha, ela saiu de primeira, e ela também estava uma arara também. Então não é acho que é um processo com geral, mas no meu caso foi específico, porque eu já sabia que eu não tinha dançado melhor do que ninguém ali. Mas tinha dançado muito bem pra quem não dança nada, como eu, quem tem a perna do tamanho da minha. Você malha muito? Muito É malhação. isso aí, você tem uma carapaça aí que deve E que não mexe limitar muito, seus movimentos. exatamente. Pelo menos para esse tipo de movimento de dança não funciona muito bem. Nossa, que medo. Falei o que eu não devia falar, agora eu posso apanhar dele. Bom, e aí? E aí a Ana Maria Braga era uma das juradas, ela criticou o fato de eu ser preto e não ter molejo na dança. Pô, acho que no período em que a gente está tão democratizado, tão tentando, não aquela coisa policíaca, mas tentando o politicamente correto. Fugir do estereótipo. Exatamente. E aí eu acho que não cabe, nem pro bem nem pro mal, utilizar critério racial para nada. Então foi esse meu... Você ficou louco, você perdeu a cabeça, não é? Pelo que eu li. Fiquei um pouquinho E bolado. depois? Pô, depois veio o arrependimento. Pediu desculpas. Pedi desculpa pra ela, pô, porque ela já tinha conversado comigo em outra situação. Ela é muito boa gente, ela é meio desligada. Tinha me tratado super bem, aí depois eu pensei, cara, nem me liguei na hora na possibilidade dela ter dito aquilo sem pensar também. Mas acho que o fator principal para eu me redimir foi o puxão de orelha da minha mãe. É mesmo? Literalmente. Ela fez minha orelha, vinha até aqui no ombro. Ela puxou a tua orelha? Verdade. Falou, você tem que pedir desculpa pra ela e tal. Falei, eu vou pedir. Você ainda tem medo da sua mãe? Tem. Tem? E eu sei que não é só eu, não. Eu já vi, na época que a gente estava fazendo o documentário, Falcão, Meninos do Tráfico, eu via os traficantes, os moleques gritar com a namorada, gritar com um amigo, gritar com outro bandido. Mas a mãe vinha, assim, era uma coisa, assim, impressionante. Você não casou ainda? Sou casado. Você é casado? Sou casado. Você não tem filho porque não quer, por enquanto? Por enquanto? Por enquanto ou não quer? Não, por enquanto. Acho que do hip hop, assim, nacional, que já é famoso e tem disco, acho que eu sou o único que ainda não tem filho. Quer ver que eu vou mexer com um preconceito seu? Uhum. O que você acha do funk? Não tenho preconceito contra o funk. Não? Nem um pouquinho. Se confundirem hip hop com funk, Não. você não vai ficar bravo? Não, eu acho que os dois são fruto da mesma árvore. As pessoas que fazem funk e fazem hip hop, inclusive, são muito parecidas. Eu venho de um lugar que é a Cidade de Deus, que é comprovadamente a favela do mundo que tem mais grupos de funk. A última vez foi catalogado, tinha 80 grupos de funk só na Cidade de Deus. Então não tem como ter preconceito, que essas pessoas são todos meus amigos. Agora, o que há é um pouco de preocupação com o caminho que o funk vai. Acho que música... Porque ele está cada dia mais sexualizado, muito, é isso? Muito sexualizado. A gente tem um... E está favorecendo o estereótipo, então? Em que sentido? Ué, no sentido de que a origem do funk é qual? Favela. Então, se está super sexualizado, pode estigmatizar, não pode? Se ficasse só lá, mas como já saiu da favela e já ganhou vários bairros nobres também, muita casa de classe média alta,
Então eu acho que não ficou só uma questão de Deus. É verdade. Outro dia eu estava vendo alguém que está compondo que não tinha nada a ver com Absolutamente esse nada a universo ver. e está fazendo, funk da pesada. Muito da pesada. E aí as letras, o Brasil já tem uma sexualidade muito aflorada, né? E acho que o funk às vezes acaba incentivando isso, às vezes chega próximo de uma pedofilia, à medida que incentiva o sexo com menina de 13, 14 anos de idade, né? E o curioso do funk, cara, é que eles conseguiram uma brasilidade musical antes do hip hop, que é a coisa do tamborzão, sabe? Os tambores africanos lembra muito samba, música de roda, lembra marchinha de carnaval. E as letras acabaram seguindo por esse caminho. Muitas músicas de funk, a maioria fala de sexo, só que eu até hoje já pesquisei em Marília, não tem nenhuma que fala de uso de camisinha, por exemplo. Então isso acaba prestando mais um desserviço, né? Bom, você vê quanta coisa que a gente tinha para conversar, ainda tem. Ficamos esses anos todos sem fazer esse bate-papo, essa entrevista, precisa voltar logo aqui. Mas nós estamos terminando mais um bloco de frente com MV Bill. Nós voltamos em seguida para o bate-bola, jogo rápido. Quero ver se essa pernona dele que para dança teve resistência. Se é bom de bola aqui. Até já. De volta e ainda de frente, que bom, com o rapeiro MV Bill. Bate-bola, jogo rápido. Você joga futebol? Não, eu tenho um amor platônico, qualquer esporte com bola e rede. Só platônico. Só. Vamos lá, bate-bola, jogo rápido. Racismo. Eu acho que é um mal da humanidade, mas ele pode ser combatido com sabedoria e educação. Um medo. Acho que o medo de morrer, medo de perder a vida de forma imbecil. Rio de Janeiro. Uma cidade muito maravilhosa, muito bonita, que sofreu bastante com má administração no passado, mas parece que agora começa a engrenar. Um arrependimento? Um arrependimento de não ter me dedicado um pouco mais às coisas que eu acreditava no passado. Hoje eu me dedico mais às coisas que eu acredito. Desigualdade social. Acho que é uma busca por um equilíbrio já faz tempo. Acho que o Brasil precisa se equilibrar socialmente, né? Não adianta a gente crescer na economia, ter inflação controlada, mas se a gente não consegue trazer o equilíbrio social que, na minha opinião, vem através da educação, a gente continua ainda atrasado. Educação. Acho que é o pilar principal. Enquanto a educação continuar sendo um artigo de luxo, eu acho que a gente não consegue avançar. Eu tenho uma teoria de que a educação no Brasil ela poderia ser melhorada a 100% se todos os gestores de educação tivessem que pôr seus filhos na educação pública. Um ídolo. Nelson Mandela. Meu maior defeito é? Ser muito persistente, muito teimoso e cabeção. Isso é defeito? Ser persistente? Acho que sim, principalmente nas coisas que está todo mundo mostrando que não dá certo. Entendi. É persistente no erro, então. Erro. Perco a paciência com? Com ignorância, assim, ignorância que vai de encontro ao preconceito, sabe? De ter uma opinião, na maioria das vezes velha, sobre um assunto que vai se renovando e vai sofrendo metamorfose. MV Bill por MV Bill. Aliás, Bill é de onde? Bill é apelido de infância, né? Eu era considerado um cara muito feio na minha juventude. E aí tinha umas figurinhas na década de 80, na Copa de 82 da Espanha, né? Que alguns animais representavam algumas nações. E tinha um rato que representava a Nova Zelândia, que era o rato Bill. E aí meus amigos, Bodigo, meu parceiro da Cidade de Deus, meu amigo de infância, me botou esse apelido. De Bill. É um belo nome. Bill é apelido de William, né? Lá fora, aqui é de Severino. É William? É William, né? Na gringa. Na gringa. Aqui é de Severino. Vai, MV Bill por MV Bill. Um cara tentando fazer coisas legais, tentando plantar o bem. Obrigada pela entrevista, querido. Até a próxima. A gente se vê também no próximo programa. Até lá.